Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma live com a doutora Marina Maragno, infectologista, para falar um pouquinho sobre as verdades, aí o que a gente pode esclarecer de dúvidas sobre esse coronavírus. Ela que é infectologista, está trabalhando bastante sobre isso, pesquisando, e ela vai poder dar mais informações aí pra gente e ter realmente um cenário verídico, né? Sem... Vamos saber o que é fake news, o que não é e como se proteger aí desse vírus. Ok? Bom dia, Giovana entrou, muito bem. Matheus, Bernardos. É isso aí. Daqui a pouquinho a doutora Marina tá chegando. Só me confirmem aí se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Faz um joinha aí se o áudio estiver legal. Aí, estamos esperando ainda. Daqui a pouquinho ela já aparece. Já entrou a Sônia, Isabel, tá todo mundo por aí. Vamos lá. Vamos esclarecer mesmo as dúvidas aí da galera, o que nós sabemos e o que a gente pode esperar dessa doença, né? E quais os cuidados que a gente tem que ter para realmente passar com mais tranquilidade aí. Aí a Mandinha entrou também. A doutora Marina já tá chegando aí. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ainda não entrou, mas daqui a pouquinho ela já tá entrando. A doutora Marina ela é aluna, minha aluna de natação, aluna minha e do Elton, e ela nada, é uma nadadora, aprendeu a nadar, está indo muito bem e também trabalha bastante, né? Agora nós temos que, igual a gente está vendo aí pela internet falando, que a gente tem que ficar em casa para que as pessoas também que estão lá trabalhando por nós, que são os médicos, os enfermeiros, os profissionais da área da saúde, também possam se proteger. Então, é muito importante. Ah lá, entrou Eliane, entrou o Marcelo. Vamos lá. Pessoal de Portugal tá aí ativa também. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui a doutora Marina. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho ela já deve estar entrando. Gente. Deixa eu ver. Aqui, ó. Acabou de entrar. Vamos chamar a doutora Marina, então. Marina. Peraí, Marina, vou te chamar de novo. Peraí. Ela já entrou, mas saiu. Peraí, que deve estar. Aí, acho que agora vai. Vamos ver. Aí, agora sim. Bom Muito dia, bem. Bom dia, tudo bem com você? tudo bem com você? Tudo ótimo também. Que bom, muito obrigado por você ter aceitado fazer essa live aqui com a gente, para o nosso público. A gente sabe o quanto é importante a gente esclarecer as dúvidas, esclarecer aí para todo mundo, né? Porque a internet ela é muito boa porque consegue chegar muita informação para todo mundo, mas nem sempre as informações são verdadeiras, são verídicas.
Então, você vindo aqui como infectologista mesmo, para esclarecer essas dúvidas que o pessoal tem aí sobre o coronavírus, sobre o que está acontecendo no mundo, né? Então, se apresenta um pouquinho para o pessoal, Marina, para a gente conseguir te conhecer um pouquinho melhor aí, o pessoal que não conhece. Obrigada pelo convite, Tamara. Como você falou, realmente tem muitas informações na internet, nos grupos de WhatsApp. Então, eu estou aqui para tentar resumir as principais informações, falar o que é verdade e o que é mentira sobre essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, né? Eu sou Marina, sou infectologista, já formada há 5 anos. Trabalho em São Bernardo do Campo, no Hospital do Exército em São Paulo, no Hospital Santa Virgínia e sou membro da Sociedade Brasileira de Infectologia também. Muito bem, muito bem. Então, eu queria começar fazendo para você fazer uma explanação um pouco melhor do que é esse coronavírus, do que ele se assemelha com a gripe e por que gerou essa coisa de ser uma pandemia mesmo, todo mundo infectado. O coronavírus é uma grande família de vírus que a gente conhece já desde a década de 60, tá? E ele recebe esse nome porque ele tem em sua superfície espículas que lembram uma coroa. E aí do inglês crown, por isso que veio coronavírus, por isso é o nome, tá? E ele pode causar desde um simples resfriado comum até uma síndrome respiratória aguda grave que o paciente precisa ir para uma UTI e usar ventilação mecânica, tá? Tivemos 2 grandes epidemias por coronavírus nos anos 2000, uma que foi a SARS e a outra MERS, que tem uma taxa de mortalidade alta. Tá? Essa cepa nova do coronavírus, que foi descoberto no final de dezembro, começo de janeiro, na China, é a primeira vez que causa, um subtipo novo da família coronavírus, tá? E ela foi denominada Covid-19. Até então, ela não tinha sido identificada em nenhuma infecção em humanos. E a pandemia, o que é a pandemia? É quando você tem uma disseminação mundial de uma nova doença, né? Então, hoje o que a gente observa é uma disseminação do coronavírus, de infecções gripais, síndromes gripais não, infecções pelo vírus em todos os continentes e praticamente em quase todos os países já agora, né? Então, e o termo indica que a própria doença ela já se espalhou por diversos lugares e você já tem uma transmissão sustentada de uma pessoa para outra, né? E assim, quando a gente fala em coronavírus, a gente tem que evitar falar gripe. Você vê que eu até falei antes, mas é errado isso, porque gripe quando é causado, são os sintomas causados da influenza, né? Embora os sintomas sejam semelhantes, como febre, tosse, falta de ar, coriza, mas gripe é causado pelo vírus influenza, tá? É diferente. E a mortalidade do influenza, pelo que a gente tem observado, é menor do que a mortalidade do coronavírus. A mortalidade do influenza, que é o H1N1, H3N2, fica em torno de menos de 1%, 0,01 em alguns estudos. E a mortalidade do Covid, pelo que a gente vem observando nos diversos países, isso tem uma variabilidade do país, mas fica em torno de 3 a 5%. O que já é bem maior, né, do que uma gripe bem maior, normal. Exatamente, certo. Exatamente. E aí, então, é até errado a gente falar, é só uma gripe, porque como as pessoas falam que mata mais idosos, ficar falando que é só apenas uma gripe, que não vai dar nada, isso é errado. A gente realmente tem que tratar como uma doença, assim, na nossa cabeça, uma doença séria que realmente tem que ser controlada, né? Exatamente. E como a gente está tendo muitos casos ao mesmo tempo, mais ou menos 80% das pessoas que contraem o coronavírus vão desenvolver sintomas leves, como, por exemplo, tosse, febre leve, que passem até 24 horas, uma simples coriza, espirros. Agora, em até 20% dos casos, as pessoas vão necessitar de internação, né? Então, se você imagina, se a gente está tendo um pico muito grande de pessoas infectadas e se 20% vão precisar de internação, a gente não vai ter leito disponível, nem na rede pública, nem na rede privada, para todas as pessoas com indicação.
Então, essa é a nossa entendi. preocupação. Uma simples gripe, um simples resfriado? Na maioria dos casos, sim. Mas se 20% necessitarem de internação, nesse número grande de pessoas que estão sendo infectadas, a gente vai ficar sem leito disponíveis nos hospitais. Que é o que a gente tem Certo. observado na Itália Então, nesse momento. tá certo, a gente tem até um slogan, uma caixinha que fala assim, se você tem gripe, se você está com sintomas de gripe, então você fica em casa, cuida. É esse Isso, o procedimento mesmo, né? isso, Antes de exatamente. saber se é um Covid ou não, você fica em casa e se cuida do Isso. jeito que a gente cuidaria de uma gripe normal. Como hoje o coronavírus já está disseminado, tem transmissão local, ou seja, a gente não sabe de quem possa ter pego esse vírus, independente de ter viajado para outro lugar ou não, qualquer síndrome gripal, isso é dados do Ministério da Saúde, tá? Qualquer síndrome gripal, ou seja, tosse, coriza, espirro, febre, vai ser tratado como coronavírus. Tá? Porém, a gente não tem teste para todo mundo. A gente não consegue testar todas as pessoas que têm esse tipo de sintoma. Então, o que a gente orienta? Teve qualquer sintoma leve, ficar em casa por 14 dias, tá? Claro que provavelmente essa orientação de quarentena que o governo tá instituindo vai acabar se prolongando, tá? Mas começou com sintomas leves, 14 dias em casa. Se por acaso você tiver falta de ar, ou seja, você tem mais de 24 inspirações por minuto, ou você não consegue terminar uma frase, isso é indicação de procurar um pronto-socorro. Ou ainda, quando a febre não passa após 24, 48 horas. Então, são essas duas indicações para você procurar um pronto-socorro. Febre por mais de 24 ou 48 horas, ou quando você tem uma falta de ar importante. Mais de 24 excursões por minuto, ou quando você não consegue terminar uma frase. Nessas duas situações, você deve procurar o pronto-socorro, que aí chegando no pronto-socorro, os médicos, os enfermeiros vão tomar as medidas cabíveis e orientadas pelo Ministério diante disso. Legal, muito bom. Nossa, muito esclarecedor mesmo, doutora, Até para porque evitar ir desnecessariamente no pronto-socorro. Às vezes você tem um simples resfriado, indo para o pronto-socorro, você acaba tendo contato com pessoas que realmente têm o vírus e você pode acabar contraindo, né? Tá certo. E só para esclarecer uma dúvida, quando a gente chega, todos os hospitais já estão preparados para isso, né? Provavelmente. Assim, eles já têm os cuidados necessários para cuidar. Teoricamente, eles sabem como fazer, né? Sim, teoricamente sim, mas a gente está vendo a gente está observando uma falta importante de EPIs, que a gente fala, de equipamentos necessários para o atendimento da população suspeita. Por exemplo, já está faltando máscara no mercado, os hospitais já não estão conseguindo comprar com uma facilidade, luvas e aventais. Por quê? Porque as pessoas estão usando desnecessariamente máscaras no meio da rua. Então, naquele caso que a gente realmente precisa, a gente já não está mais encontrando, né? Entendi. Mas teoricamente então, sim, também a maioria dos hospitais já tem um protocolo bem estabelecido e com um fluxograma, orientações bem indicadas de quando isolar, quando não isolar, quando internar, quando dar alta com orientações para casa. Certo. E aí, progredindo a doença, por exemplo, a gente chegou no hospital, aí quais são os tratamentos que eles fazem? Então é o oxigênio, né? E Aí quando que sabe que a pessoa melhorou, assim? É de quanto em quanto tempo que que a doença vai embora? Ao chegar no hospital, ele é avaliado, né? Então é feito um exame físico, ver como está a saturação, a oxigenação do sangue, a frequência respiratória do paciente. Hoje, se o paciente tem uma saturação menor que 93%, a gente já indica internação hospitalar, que o normal é acima de 95, 96, né? Ou ainda quando tem uma frequência respiratória que eu falei antes, acima de 24. Então, essas são as duas indicações de internação hospitalar. Quando o paciente chega com esses dois sintomas e sinais, o médico já está indicado a internação. E aí, dependendo se isso acaba progredindo, aí é indicado internação em UTI. Né? Mas aí o próprio médico, o próprio hospital tem um fluxograma de reavaliações periódicas. Né?
e aí interna, necessitou de oxigênio, viu que em 2, 3 dias o paciente evoluiu bem, aí já está até indicado alta hospitalar com orientações para isolamento. Sim, e aí, falando sobre isso ainda, quando a pessoa chega em casa, até mesmo quem não tá com a doença, quem não teve no hospital, mas enfim, eu queria saber um pouco dos cuidados que a gente tem que ter em casa, ainda assim, porque a gente já ficou uma semana dentro de casa, então quer dizer que agora eu não preciso mais ter cuidado, ou a gente ainda tem que ter aqueles cuidados de comer em colheres separadas, enfim, não utilizar as coisas? O vírus tem um período de incubação de até 14 dias. Então, a partir do momento que você entra em contato com o vírus e você se infecta com ele, você tem até 14 dias para começar a manifestar os sintomas. A gente tem observado que é uma média de 5 dias, mas pode levar até 14 dias. Então, a gente começou uma quarentena semana. Ainda não fez uma semana ainda, né? Então, as pessoas podem sim desenvolver sintomas em decorrente do coronavírus por terem entrado em contato com o vírus já há uma semana, 10 ou até 14 dias atrás. Então, os cuidados, assim, de lavar frequentemente as mãos, não compartilhar copo, não compartilhar talher, prato, evitar compartilhar toalha também. A toalha de rosto está úmida, ou a mesma toalha de banho, descarta, troca ela. Quando você vai tossir ou espirrar, evitar tossir na mão, né? Sempre cobrir a higiene da tosse, que a gente fala, sempre no antebraço, cotovelo, ou usar lenço descartado. E principalmente manter os ambientes bem ventilados, né? A gente sabe que no país, às vezes, dependendo da condição da pessoa, é complicado. A gente tem nas comunidades um cômodo que às vezes moram 6, 7, 8 pessoas e a gente acaba... É complicado você separar separar cama, separar quarto, separar talheres, enfim. Por isso, o Ministério da Saúde orientou: se um paciente está com sintomas de resfriado ou gripe, todos da casa devem estar em no mínimo 14 dias em casa, né? Justamente por ser difícil essa separação de materiais dentro de casa. Ah, legal. Então, a orientação tem uma pessoa com sintomas dentro de casa, todas as outras que moram na mesma casa também devem ficar em isolamento. E aí tentar, ao máximo, evitar o compartilhamento de objetos. Ótimo, ótimo. Muito bom isso. É bem esclarecedor mesmo. Tem uma pergunta aqui do Lucas. Ele falou assim: quem contraiu o vírus pode contrair de novo? Tipo, pode ter uma recorrência? A gente ainda não tem uma resposta muito clara para isso. Aparentemente não, mas parece que algumas pessoas que tiveram o vírus, isso principalmente na China, ainda estão positivas para o vírus. Porém, a gente não sabe se essa positividade ainda fica como uma cicatriz, porque demora a desaparecer, ou se pode ainda estar transmitindo. Então, essa resposta ao certo, a gente ainda não tem para a população. Tudo leva a crer que não, mas a gente não consegue ainda dar 100% de certeza. A gente não sabe se essa positividade do vírus é só um resquício da infecção anterior ou se realmente é uma nova infecção. Ah, legal. Isso também demonstra que o mundo em geral vai ter que mudar muito o seu jeito de viver, principalmente aqui no Brasil, que falam que a gente é mais caloroso, que sempre abraça, beija. Isso é uma coisa que não vai acontecer durante muito tempo, né? E pode até mudar mesmo o jeito das pessoas se cumprimentarem, assim, né? De se tratarem. Exatamente. A gente está esperando, os profissionais de saúde, a gente está esperando um pico importante agora em abril. Se essa semana a gente já teve uma piora, um aumento do número de casos, nas próximas semanas isso tende a aumentar. Provavelmente lá para junho a gente vai começar a ter uma estabilização, mas uma diminuição importante dos casos a gente está prevendo somente a partir de agosto ou setembro. Então, até lá, essa questão de cumprimentar, de abraçar, de beijar, sim, a gente vai precisar abolir isso do nosso dia a dia. Até porque as pessoas não é para as pessoas estarem fora de casa, né? As pessoas têm que ficar em casa, têm que ter o isolamento social. Isso é muito importante. Os estudos estão mostrando isso, que as pessoas que não saem de casa, que ficam em casa, elas acabam não... A gente diminui a cadeia
cadeia de transmissão, né? Então, sair de casa só realmente quem precisa, quem está naqueles serviços essenciais que o governo acabou, emitiu um decreto ontem, né? O governo do estado de São Paulo emitiu um decreto que é só alguns serviços essenciais que podem estar funcionando, continuar funcionando. O restante é isolamento domiciliar para todo mundo. E essa quarentena, então, vai demorar mais tempo, né? Não vai ser só 40 dias. Sim, não, eles falaram até, se eu não me engano, primeira ou segunda semana de abril, mas isso provavelmente vai acabar se prolongando. Porque se o pico vai ser mais para o final de abril, né? Então, Exatamente. Quer dizer, a pessoa não tem que ficar em casa mais tempo. Exatamente, exatamente. A gente não tem teste no Brasil, não tem como a gente saber se a pessoa está com coronavírus ou não, porque a gente não consegue mais testar todos os pacientes. Hoje, qual é a prioridade do Ministério da Saúde? Testar quem tem internação de internação hospitalar, que são aqueles critérios que eu falei previamente, né? Ou seja, aqueles que evoluem com uma maior gravidade, ou ainda o profissional de saúde. Porque se o profissional de saúde está resfriado, a gente precisa saber se ele tem coronavírus ou não, para afastá-lo 14 dias do mercado de trabalho. Se a gente for afastar todo mundo do mercado de trabalho por 14 dias, a gente fica sem médico e enfermeiro para tratar a população. Né? Então, Nossa, os testes, nesse momento, eles estão restritos para os profissionais de saúde e para as pessoas com gravidade. Tem se falado de testes rápidos que vão chegar no Brasil, mas isso provavelmente é só para a segunda quinzena de abril. Até agora a gente não tem disponível. O governo até falou ontem de drive-thru, de sair testando um teste rápido que sai em poucos minutos o resultado. Isso seria fantástico. Se a gente conseguir realmente ter esses testes do Brasil, seria fantástico, porque a gente consegue isolar realmente quem está infectado pelo vírus, né? E evitar contato de uma pessoa com outras. Sim. E falaram de um remédio que saiu nos Estados Unidos, que é super barato. E esse remédio é verídico? Vai funcionar mesmo? É a hidroxicloroquina, né? Inclusive, a gente viu essa semana desaparecendo nas prateleiras das farmácias brasileiras. A hidroxicloroquina é uma medicação que a gente usa para tratamento de malária e doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, enfim. É uma medicação realmente barata, é produzida no Brasil, mas ela tem muitos efeitos colaterais. Alguns estudos preliminares mostram que naqueles pacientes internados, entubados, que evoluem com uma gravidade da doença, tem se mostrado uma melhor evolução em quem usou hidroxicloroquina associada a um outro antibiótico, a azitromicina, tá? Porém, é um estudo preliminar, não foi feito corretamente da forma que os estudos que a gente faz para liberar o uso na população. Então, nesse momento, nem a Anvisa, nem o Conselho Federal de Medicina estão orientando a usar a hidroxicloroquina e a azitromicina, tá? Os hospitais precisam ter protocolos específicos, liberados até pelo Comitê de Ética, para a gente conseguir usar essas duas medicações. Então, as pessoas saíram comprando nas farmácias, deixaram quem realmente precisa sem a medicação para estoque. Lembrando que ela não tem nenhuma eficácia na prevenção da infecção. Então, não adianta a pessoa sair tomando a hidroxicloroquina achando que vai estar segura, vai estar protegida, porque ela não tem nenhuma evidência e eficácia para a prevenção da infecção pelo coronavírus. São critérios bem estabelecidos e que ainda precisam ser bem estudados, por conta dos efeitos colaterais também. Nossa, muito bom, muito bom. Para mim, está sendo fantástico assim, o que você está falando, porque realmente está fazendo todo sentido, né? E eu acho que para a grande maioria das pessoas também, tenho certeza que não estava nem sabendo. Na verdade, eu não sabia nem que podia comprar isso na farmácia. Agora mas, não pode mais. Desde ontem, a Anvisa já estabeleceu que somente com receita controlada para a compra dessa medicação, justamente porque as pessoas saíram comprando sem indicação nenhuma. Não, e é um remédio que pode fazer até mal, né? Vai muitos tomar. Efeitos, tem muitos efeitos colaterais. Gripe e acha que é coronavírus, vai tomar e tem várias contraindicações, né? Exatamente, então isso é bom. Ó, chegou mais uma pergunta aqui. Cadê? Qual que é? É da tosse, aí em cima. Em relação à tosse, as gotículas permanecem no corpo por muito tempo, assim, no ar por muito tempo?
Tem alguns estudos que mostram que elas podem permanecer no ar por até 3 horas. Em algumas superfícies também a gente tem uma permanência maior do vírus. Por exemplo, pode ficar até 24 horas no papel. O vírus fica vivo no papel. Por 2 a 3 dias em superfícies de plástico ou aço. Mas tem alguns estudos que mostram que ele pode ficar viável em até 9 dias. Por até 9 dias, né? Entendi. Então, por isso que a gente precisa ter o cuidado de desinfetar, higienizar bem computador, celular, mesa, tudo aquilo que a gente está encostando. Porque quando você tosse, você espirra, se você não tem uma higiene da tosse adequada ou não usa lenço descartável, você acaba contaminando o ambiente. E aí, se aquele ambiente não é bem higienizado, outra pessoa vem, encosta, passa a mão e a mão coloca no rosto. O simples gesto de você botar a mão no rosto, a sua mão está contaminada, você acaba se infectando. Por isso que tem que ter cuidado o uso da máscara indiscriminada, porque a máscara ela dá uma falsa sensação de segurança. A máscara ela te dá uma proteção quando você tem um contato muito próximo com as pessoas, de menos de 1 metro, e aquela pessoa está tossindo ou espirrando no seu rosto, né? Nisso a máscara te protege. Mas não adianta nada você estar em uso de máscara, você encostar a mão numa superfície contaminada e colocar ela no olho. Porque aí você acaba contraindo o vírus de qualquer jeito, né? Tá. E, por exemplo, se as pessoas, a gente vai ter que ir no mercado, ir na farmácia, invariavelmente nesses dias a gente vai ter que sair de casa para fazer alguma coisa. Qual que é o procedimento para a gente, desde o momento que a gente sai de casa até o momento que a gente volta para casa, às vezes com as compras, dá um pouquinho uma explanada do que a gente precisa fazer para evitar de trazer esse vírus para dentro da nossa casa? Primeiro que quem tem que ir no supermercado é uma única pessoa da casa, né? Evitar levar a família inteira, evitar levar o pai, a mãe, os filhos, enfim, somente uma pessoa. Chegando lá no mercado, você tem que ter o cuidado, claro que você vai acabar encostando nas superfícies, isso é óbvio. E cuidar com a mão de levar no rosto, né? Então, no mercado você não vai conseguir ter uma pia com água e sabão para lavar, por isso a importância do álcool gel, nessas situações que você não tem uma pia com água e sabão, né? Você encostou em alguma superfície, passa, limpa a mão com álcool e gel. E evitar ao máximo encostar essa mão no rosto. Assim que você estiver chegando em casa, se possível, trocar de roupa e tomar um banho, para evitar que você esteja trazendo esse vírus em alguma roupa, enfim, para dentro de casa, né? Higienizar a maçaneta com álcool, pode ser o álcool líquido nesse caso. Tá, e os alimentos que a gente comprar, a mesma coisa, né? Quem não tem o hábito de higienizar, a gente higieniza as latinhas, tudo, já vai passando, lava ou passa um pano para realmente sair. Se alguém espirrou na latinha de sardinha. Exatamente. Não tem necessidade de usar luva descartável no mercado, viu? Vi que algumas pessoas estão perguntando aí. Não tem necessidade, desde que você higienize bem as mãos depois, tá? Certo, muito legal. Doutora Marina, eu queria saber também sobre se você viu alguma fake news, alguma notícia que as pessoas, que parece que é verdade, né? Porque quando vem da internet a gente acha que tudo é verdade. Então, quais foram as coisas mais bizarras, assim, ou coisas que você viu que falou, nossa, não se poderia compartilhar isso, né? Muita gente, por exemplo, que acha que o vírus foi criado em um laboratório na China, né? Que seria uma forma da China... Enfim, isso já foi comprovado que não. Na China não inventou esse vírus, não foi disseminado pelo mundo por conta da China. Sim, a gente sabe que a pandemia teve início na China por conta das pessoas. As pessoas têm hábitos alimentares um pouco peculiares, né? De ter contato com animal vivo, com carcaça de animal, mas eles não foram eles que criaram o laboratório e acabaram disseminando para o mundo. Isso é uma fake news. Por exemplo, tinha um vídeo até umas 3 semanas atrás circulando de um homem no Brasil que se dizia químico, explicando que o álcool gel não resolve. Mentira também. A gente sabe que o álcool gel a 70% é sim uma medida super eficaz para eliminar o vírus das nossas mãos quando a gente não tem água e sabão disponível.
Tinha uma outra fake news falando de respirar fundo e respirar e prender a respiração por mais de 10 segundos. E se por acaso você conseguir prender a respiração por 10 segundos e não tossir ou tiver desconforto, você não está com o vírus. Mentira, porque a gente sabe que também muita gente tem o vírus e tem poucos sintomas, né? Não necessariamente vai acabar tendo um desconforto respiratório. Você não pode deixar a garganta secar, tem que tomar água a cada 15 minutos, porque daí, se você tiver o vírus, você acaba engolindo ele e aí o ácido do estômago acaba o matando. Isso também é mentira. A gente sabe que é importante beber água, mas por outros motivos, não porque você vai acabar matando o vírus, né? Então a gente vê, sim, muitas fake news. Eu acho que o celular de todo mundo não para, os grupos o tempo inteiro, aparecendo muitas notícias, muitos artigos, até artigos científicos, as pessoas leem, não sabem nem interpretar o artigo, já saem falando. Até a própria questão da hidroxicloroquina e da azitromicina é uma delas, né? Saíram artigos científicos, porém não tem uma indicação muito específica do uso, né? Por isso que acabou nas farmácias. As pessoas saíram falando, comprem, usem, é o que tem, os estudos estão mostrando uma boa eficácia e não é bem por aí. Sim, sim. Legal. Ó, a Sônia mandou aqui, falou que tem uma recém-nascida na casa dela. E se tem algum outro tipo de cuidado que ela precisa ter? Evitar ao máximo circulação de pessoas dentro de casa, né? Ficar só quem realmente mora ali. Essas pessoas não saírem e entrarem em casa. E se precisarem, chegar em casa, tirar a roupa, tomar banho e higienizar bem as mãos antes de entrar em contato com o recém-nascido. Ah, muito bom. Mas principalmente diminuir a circulação de pessoas que estão dentro de casa, principalmente aquelas que precisam ficar, que tem que sair para trabalhar. Sim. Ah, muito bom. Funciona o teste para detectar o vírus. O Elton fez uma pergunta aqui. Como é que funciona o teste para detectar o vírus? O teste a gente não tem mais disponível, né? Até 3, 4 semanas atrás, quem chegava num pronto-socorro com os sintomas, a gente acabava fazendo os testes. Agora, os testes estão bem indicados somente para profissionais de saúde e para aquelas pessoas que têm uma síndrome respiratória aguda grave, ou seja, aquelas que evoluíram com gravidade por conta da infecção, né? Então, o teste hoje disponível é o PCR, né? Você acaba detectando o vírus no sangue. Alguns laboratórios grandes laboratórios têm essa capacidade de detecção, mas a gente tá com restrição importante em quem vai fazer o teste. A gente não tem disponível para a população inteira, infelizmente. Tá. Por isso, a recomendação a gente não sabe quem está infectado. As pessoas podem ter uma simples coriza, um simples espirro, uma simples tosse. Isso pode ser coronavírus também. Por conta disso, para a gente não conseguir testar todo mundo, a orientação: ficar em casa, em quarentena, não sair de casa, porque esses pequenos sintomas podem ser coronavírus e acabar se transmitindo para outras pessoas. Inclusive, tem muitas pessoas assintomáticas que carregam o vírus e que fazem parte da cadeia de transmissão. É isso que eu queria perguntar. Tem alguma pessoas que são imunes a isso, que não vão pegar, que às vezes até vão entrar em contato e não vão pegar, ou vão pegar, podem pegar, mas vão ficar sem sintomas? Exatamente. Não é a questão de você não pegar, você está imune ao vírus, não. O vírus ele tem uma infectividade muito grande. A partir do momento que você entra em contato, a chance de você se infectar com o vírus é grande. Mas não necessariamente você vai desenvolver sintomas por conta daquele vírus, né? Isso, em até 80% dos casos, os sintomas são muito leves ou até mesmo assintomáticos. A pessoa não vai desenvolver nada, nem coriza, nem tosse, nem espirro, nem febre, nem absolutamente nada. Ela não tem sintomas ou ela tem sintomas muito brandos, porém ela pode sim transmitir o vírus. Ela faz parte da cadeia de transmissão. Uhum. Essas pessoas que não vão desenvolver o vírus, que não vão, que talvez peguem, mas peguem de uma maneira mais amena, são as pessoas que estão realmente com o seu sistema imunológico melhor, assim, que não vão ter, sabe, que estão saudáveis, porque a gente sabe que as pessoas que têm essas complicações, às vezes são as que já têm alguma outra coisa, né? Então é importante a gente
ter esses cuidados para melhorar nosso sistema imunológico? Aquelas pessoas que têm algumas comorbidades, por exemplo, diabetes, hipertensão, gestantes, HIV, que tem um CD4 abaixo de 350, pneumopatas, tabagistas, cardiopatas, câncer, né? Quem faz quimioterapia, radioterapia. Essas pessoas têm um sistema imunológico um pouco mais fragilizado, então a chance de elas evoluírem para um quadro mais grave, sim, são maiores que aquelas pessoas que têm uma imunidade considerada normal. Né? Então, assim, por exemplo, aquela pessoa que faz atividade física, que se hidrata, que tem uma boa alimentação, que não fuma, né? Ela sim tem chance de não ter essas comorbidades, ela diminui o risco de ter essas comorbidades e, consequentemente, a chance de evoluir com sintomas mais graves é menor. São menores. Ah, muito bom. É isso que eu queria saber também, porque a gente sempre fala, olha, vamos continuar fazendo exercício em casa, se alimentando bem. A gente já fez live aqui com o nutricionista também, para falar que às vezes as pessoas falam, eu vou tomar limão todo dia agora, vou tomar não sei o quê para não pegar. Na verdade, a pessoa vai pegar, só que ela não vai desenvolver os sintomas, né? A chance de ela ter sintomas mais graves são menores. E a manutenção do sistema imunológico, o que você acha da gente continuar fazendo exercício em casa? Enfim, eu até coloquei um estudo esses dias que saiu, que fizeram com as pessoas mesmo de Wuhan, falando sobre como é importante continuar fazendo exercício em casa. O que você pode falar pra gente sobre isso? Importante, né? Primeiro que a pessoa acaba ficando entediada em casa, então a atividade física é uma forma de tirar esse tédio e desestressar, enfim. E segundo, você mantendo uma atividade física, uma boa alimentação, você acaba tendo uma maior resistência, né? Então, a chance, como eu falei, a chance de você ter uma hipertensão, uma diabetes, acaba sendo menor e, consequentemente, sintomas graves por infecção menor também. Então, a recomendação façam exercícios físicos em casa. É super indicado. E a gente consegue, você não precisa ter uma esteira, não precisa ter uma academia, vocês estão provando isso todos os dias, que é possível sim as pessoas continuarem ativas mesmo sem estar numa academia, né? Ou sem estar ao ar livre. Sim, e fazendo o exercício moderado, né? Porque se a gente fizer um exercício de alta intensidade, coisa que talvez a gente nem consiga fazer mesmo dentro de casa, né? Com as coisas não que tem a gente espaço, às vezes, né? não tem espaço, não tem, sei lá, não dá para fazer uma corrida rápida, enfim. Então, fazer os exercícios moderados mesmo é que vai ajudar na manutenção, né? E se a pessoa tiver algum sintoma, aí a recomendação é parar de fazer o exercício. Aí a gente orienta a suspender os exercícios até ver se os sintomas podem evoluir para alguma coisa evoluir para algum quadro mais grave ou não, né? Sim. Então, teve sintomas, a gente suspende os exercícios, sim. Até porque o repouso, hidratação e boa alimentação faz parte do tratamento que a gente fala para uma pessoa que está com alguns sintomas. Repouso aí, nesse momento, é importante. O exercício age mais como uma prevenção. Tem uma pergunta aqui da Márcia falando. Pode tomar algo, se você tiver, por exemplo, com tosse, pode tomar o que você já está acostumado a tomar, sei lá, o que é? Um xarope, não sei o que a Márcia... Márcia, fala aí pra gente que você... Porque, assim, normalmente a gente sabe que não pode tomar nenhum remédio sem a prescrição médica, né? Mas, sei lá, às vezes uma pastilha, alguma coisa para evitar a tosse. Isso. Sintomáticos de um modo geral, né? Às vezes dipirona, paracetamol, um xarope, alguma coisa assim. A gente tem orientado essas pessoas que estão com sintomas leves a procurarem um pronto-socorro justamente para diminuir a chance de contágio. Às vezes você chega no pronto-socorro, a recepção tá lotada, por mais que o pronto-socorro acabe te dando máscara,
tem alguns cuidados para não misturar pessoas com sintomas respiratórios de outras pessoas que não têm, né? Mas a recomendação é não procurar o pronto-socorro. Se por acaso ela persistir com tosse, mesmo com tratamento com sintomáticos, a recomendação é procurar UBS, postos de saúde ou o médico dela de confiança, né? E é por Sim. isso que Então, agora o Conselho Federal de Medicina tá liberando a questão da telemedicina, né? De você ter contato com o médico via vídeo, celular, enfim. Que aí você acaba sendo orientado por esse médico de acordo com os sintomas que você está tendo, né? Não necessariamente ir ao pronto-socorro ou ao UBS por conta disso. sim, estão falando muito desse ibuprofeno que não pode tomar, que é ruim para tomar. Como é que é isso? Alguns estudos também mostraram que o ibuprofeno pode ter uma evolução um pouco mais grave, mas a Organização Mundial de Saúde essa semana já voltou atrás. Talvez não seja bem assim, né? Então ainda falta. Não, a gente não tem uma resposta muito clara para isso, se é realmente para suspender o ibuprofeno ou não. Mas a gente tem outros antitérmicos, a gente tem outros analgésicos para serem usados, até a gente conseguir ter uma resposta mais esclarecida em relação a isso. Ah, ótimo. E tem mais uma pergunta aqui da Sônia para a gente finalizar. O vírus, falaram que o vírus se dissipa mais no frio, menos no calor. Como é que é essa relação do vírus e a temperatura? Parece que o vírus, sim, ele morre em temperaturas mais altas, né? Mas isso seria vírus em superfícies. Então, assim, vírus em cima da mesa, em superfícies inanimadas mesmo. A pessoa, no calor, ela não está imune, né? Ela pode, mesmo estando num país que esteja fazendo 30, 35 graus, a pessoa ela pode ter, sim, o vírus e ela acabar disseminando para outras pessoas, mesmo com temperaturas mais altas. A gente sabe que no inverno a tendência é ficar todo mundo mais aglomerado. Por isso que no inverno tem uma taxa maior de infecções respiratórias, de internação, tanto por pneumonia quanto por influenza, o vírus da gripe, né? Mas o verão, ele não. As pessoas que moram num país que estejam no verão, que estejam com clima tropical, elas não estão isentas a contrair o vírus. O vírus morre em temperaturas altas, mas em superfícies inanimadas. A transmissão de pessoa a pessoa continua, se mantém, né? Sim, mesmo porque a temperatura do ser humano é igual, né, mas bem parecida em todos os lugares, né? Não tem diferença. Ah, muito bem. Exatamente. Pessoal, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? A gente já vai encerrar aqui. Tem alguém que tem alguma pergunta aí para fazer? Doutora, queria que se você quiser falar mais alguma coisa, ó, tem uma pergunta aqui, peraí. Qual EPI devemos usar? Porque lá fora... EPI são os equipamentos de proteção individual, Tamara. Isso aí uso mais para dentro de hospitais e UBSs, né? O que o Ministério, o que a Organização Mundial de Saúde, o CDC, se recomenda? O uso quando um profissional de saúde vai atender um paciente com síndrome gripal, ou seja, tosse, espirro, coriza, falta de ar, qual é a recomendação? O profissional está usando avental, luva, óculos e máscara. Máscara cirúrgica, que é aquela máscara simples, tá? Se por acaso você for fazer qualquer procedimento nesse paciente que possa gerar aerossol, por exemplo, intubação, nebulização, a própria coleta do suave, que é quando a gente passa em cotonete, que a gente passa na nasofaringe, na orofaringe, para enviar para análise, para pesquisa do COVID, tudo isso a gente tem. Ixi, ficou mudo. E agora, né? Não, só tá mudo. Vê aí se o seu tá funcionando.
Doutora, ficou mudo. Essa última pergunta a gente não ouviu. Você tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá conseguindo me ouvir? Ficou tudo mudo, né? O som, a voz tá ouvindo, mas o som Sem áudio. tá sem áudio. Como é que a gente faz? Volta de novo? Ó, eu vou te chamar de novo pra gente. Não, vou escrever aqui não. Peraí. Eu vou encerrar e a gente volta. Eu vou encerrar e a gente volta.